Abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olhe para esse versículo, irmão, capítulo de número 2, versículo de número 17, para falarmos sobre esse tema, os mercenários. Quando passei hoje para a galera aí fazer o banner, o Ilcinho perguntou para mim se o título tinha a ver com alguma coisa a ver com Corinthians. Eu falei, não, Ilcinho, nada a ver. Foi o Ilcinho que falou, tá? Aí eu falei, não, esse é o texto que por acaso tem as expressões que eu quero usar para trazer essa palavra, os mercenários. Olha só, irmãos, Paulo diz assim no versículo 17 do capítulo 2 da sua segunda carta aos Coríntios: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Que palavra, né? Mercadejando, uma palavra nova para nós. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Algumas Bíblias falam de pessoas que têm lucro usando a palavra de Deus, ou vendilhões, pessoas que vendem a palavra de Deus. Eu estava olhando, irmão, sobre essa realidade que o próprio Cristo nos chama a atenção sobre esse tipo de gente, os conhecidos, os mercenários. É um filme, né, do Sylvester Stallone. Não prometo nada, mas tenho trazido títulos de filme que a gente pode adaptar aqui à palavra de Deus. Mas parece estar no quarto já, ou terceiro, os mercenários aí. Quem gosta de muita morte, muito sangue, pode assistir Os Mercenários. Jesus, no capítulo 10 de João, ele fala quem é ele e uma realidade que a igreja passa. Abre a tua Bíblia aí em João 10, olhe junto comigo para o versículo de 11 a 14. Jesus apresenta essa realidade para nós. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele cita esse tipo de gente. Ele fala assim, ó: o mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertence as ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então os lobos as arrebatam e dispersam. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém? Certa vez Jesus teve um enfrentamento com relação a essas pessoas. Nos Estados Unidos é o país que tem muitos grupos de mercenários, legalmente mesmo. Os caras oferecem os seus serviços para fazer trabalho em que eles fazem exclusivamente trabalho em que pessoas correm um risco de vida por conta do trabalho dessas pessoas. Mas, espiritualmente falando, nós vamos encontrar Jesus combatendo isso de uma maneira muito clara quando se trata da realidade do reino de Deus, da igreja de Deus. Olha só o relato que a Bíblia diz para nós em Marcos. Abre a tua Bíblia lá no livro de Marcos, o versículo de número 11. Olha só essa realidade, versículo 15 a 17. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiu que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Irmãos, a realidade dos mercenários só é possível por causa dos compradores dos seus serviços.
Se ninguém contratasse, se ninguém comprasse o serviço de um mercenário, ele não existiria. O mundo é preciso haver essa realidade do comércio, né? A demanda, a oferta e a demanda. Não há oferta se não houver demanda. Então Jesus é interessante, como quando a gente pensa em um mercenário no reino de Deus. O que seria um mercenário no reino de Deus? É a mesma preocupação que Paulo tinha. Um mercenário no reino de Deus é um indivíduo que faz uso do evangelho para exatamente ter uma vantagem, a vantagem financeira, se dar bem financeiramente. E Paulo, já lá bem no comecinho do evangelho, gente, a carta dos Coríntios, digamos que ela possa ter sido escrita aí por volta dos anos 60 depois de Cristo, mas já naquela época o apóstolo Paulo fala assim que porque nós não estamos como tantos outros vendendo a palavra, É interessante isso. Então, o que a Bíblia está nos chamando a atenção hoje? Para esta realidade que desde aquela época já acontecia. Jesus chega no santuário e ele começa a derrubar tudo aquilo ali, porque havia um comércio ali. É interessante, irmãos, que a gente precisa saber que havia, a princípio, uma boa intenção, facilitar, olha só como é que é a coisa, né? Facilitar a vida do peregrino que viria de longe para prestar os seus sacrifícios, os seus holocaustos no templo. Então, para ele não vir de muito longe, puxando o animal, carregando os fardos das primícias da sua lavoura, o que ele fazia? Ele via e comprava dos cambistas. Foi criado para facilitar. Então ele via e ele comprava. Isso era para facilitar. Essa era a intenção. Mas quando Jesus chega no templo, ele denuncia, sabe o quê? Um superfaturamento. Os indivíduos estavam se aproveitando da fé do povo. Mas o povo não era tão inocente assim, porque Jesus expulsou quem comprava e quem vendia. Então não é assim. Só para a gente lembrar, o mercenário só existe porque tem quem mantém ele, tem quem o mantém. E é interessante, não é, que Jesus ataca os dois lados, quem dá vida a essas pessoas e essas pessoas. Como que isso acontece hoje na igreja, irmãos? O evangelho, se o indivíduo quiser usar de maneira indigna o evangelho para se favorecer financeiramente, ele usa. E é interessante que Jesus fala sobre o mercenário, que ele não tem cuidado nenhum. Quando o lobo vem, o mercenário foge e deixa as ovelhas totalmente à mercê do lobo. O mercenário não tem nenhum compromisso com o bom andamento da vida do rebanho. O que ele quer? Só tirar. Eu estou aqui para cuidar das ovelhas, entre aspas, até que o lobo venha. É interessante que Jesus deixa bem claro mesmo, de que há uma preocupação com o indivíduo, mas há uma preocupação o quanto nós criamos um ambiente para isso, o quanto nós ficamos mesmo
muitas vezes com o nosso coração tentado a ver se isso não dá certo, porque qual que é a mensagem do mercenário para ele ter algum tipo de vantagem? Olha, eu tenho para vocês aquilo que você mais precisa, mas você tem que pagar por isso. E é impossível, irmãos, não detectar uma ação de um mercenário, e vou passar a dica para vocês. Como detectar um mercenário? Sempre quando as bênçãos do Senhor estão ligadas a ofertas financeiras, a dinheiro. Se colocou dinheiro no meio para você ser abençoado, duvide disso. Duvide. Nós precisamos, há bênçãos ligadas às ofertas, há bênção ligada ao indivíduo ser um dizimista fiel, um ofertante na casa do Senhor, mas o motivo, irmãos, de todo o trabalho de Deus, não pode estar ligado a bênçãos que podem ser compradas. E por que existem tantos mercenários? O apóstolo Paulo fala, porque nós não estamos como tantos outros, vendendo, mercadejando. Na minha Bíblia aparece a expressão mercadejando, que é a mesma coisa de fazer mercado, né? A palavra de Deus, porque tem muita gente comprando, Eu vou dizer uma prática pessoal, tá? Eu não quero fazer aqui uma denúncia, não quero usar esse meu argumento para dizer que, mas olha, eu não tenho nenhuma disposição, irmãos, de pagar para assistir qualquer cantor ou qualquer pregador evangélico, ingressos, pagar para ver tal cantor ou então tal pregador. Antigamente só era cantor, né? Mas agora tem pregadores também. Um show, uma mensagem de algumas pessoas que você vai lá só para ouvir aquele pregador, você tem que pagar. Eu não tenho uma disposição, não sou tão bonzinho assim, não sou tão santo não, porque santo eu sou, mas não quero ser um fariseu assim, porque se eu ganho o ingresso eu vou, mas eu não pago, estou falando isso porque houve algumas vezes quando tem show aqui em Cacoal, e os promotores brindam aos pastores, né, pelo menos alguns pastores, um convite e tal, essas coisas. Então eu não estou tão inocente assim, deveria nem ir, né? Mas eu não tenho muita disposição não, vou só para honrar o promotor, e graças a Deus, irmãos, o lugar ruim, o André sabe disso que eu vou falar aqui, o lugar ruim de fazer show bilhetado é uma cidade chamada Cacoal. Ninguém, eu não sei se o André vai dar um exemplo, mas eu acho que ninguém se deu bem aqui. Alguém deu, André? Chegou assim, você conhece alguém? Só Malemar pagou por causa dos patrocinadores. E eu louvo a Deus, sabe por causa do quê? E eu acredito que esse insucesso que temos aqui na nossa cidade é fruto do movimento que a Assembleia de Deus faz contra. Aí eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, porque ninguém vem para cá. Jair de Paraná tem muitos shows, mas é impressionante. Cacoal não aparece show bilhetado, não aparece, porque aqui os caras só tem prejuízo. Então tem uma unção assim em volta que a Assembleia de Deus fez, né, para nós, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu prefiro não ir. Quando vou pela cortesia, mas por conta de quem foi cortês comigo. Mas hoje, por que eu estou falando hoje? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a igreja está muito assim, já envolvida com o mercado
mercado que tem agora. E eles já botaram até um nome, irmãos, mercado gospel. A igreja no Brasil cresceu tanto que os evangélicos agora é o que eles chamam no mundo comercial de um nicho, ou seja, como alcançar os evangélicos. Então, já estão vendendo e estão comprando. Os mercenários, eles têm o seu fim. A Bíblia vai nos fazer lembrar, irmãos, pelo menos na minha percepção, de que quando Jesus nos chama a atenção, quando Ele começa a nos ensinar no seu Sermão do Monte, e Ele começa assim, no versículo 21 do capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Mateus 7, 21, capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Os vendilhões do templo apresentou uma proposta que era cercada de uma boa intenção, mas sabe o que Jesus revelou? A motivação deles. Qual era a motivação daqueles vendilhões de facilitar a vida do peregrino? A princípio, a propaganda era, não, olha, você não precisa trazer o seu animal, você chega aqui, você compra aqui, porque você não precisa trazer, e aí foi criado aquele comércio. Aí Jesus viu que estava havendo uma ladroagem ali, a ponto dele dizer assim, vocês fizeram do meu santuário um covil de ladrões. Jesus não facilita não, mas por quê? Porque Jesus fez uma revelação da motivação. Gente, se há uma palavra-chave para você que está procurando ser uma pessoa que tenha mais maturidade, procure fazer uma crítica sobre a sua motivação diante de algo nobre que você está fazendo. Qual é a sua motivação? Parecia nobre aquilo que eles estavam fazendo, não parecia? Mas a motivação deles era enriquecer. Aí Jesus continua, volte lá para Mateus. Aí Jesus continua nos dando uma pista, e eu acredito, irmãos, que esse texto é o fim dos mercenários, é quando eles serão revelados de uma vez por todas. Continue olhando para Mateus capítulo 7, agora olhe comigo para o versículo de número 22, irmãos, é muito explícito isso, eu louvo a Deus pela Bíblia, e por aquilo que é fundamental, está escancarado, não está escondido, não precisa interpretar, sabe? Olha aqui, se a partir de agora, tudo que vai a Bíblia revelar aqui, se não é o grande motor para dar dinheiro para os mercenários. Olha só, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Irmãos, o que atrai? O que provoca assim, as pessoas meter a mão no bolso hoje e sustentar muitos mercenários? Essas coisas aqui. Palavras, profecias, triunfalistas, o show da expulsão de demônios, curas. Aí, meu irmão, você precisa dar dinheiro para sustentar esse ministério. Irmãos, uma irmã me contou, até encontrei com ela no casamento sábado que fui fazer, ela me contando,
E ela me contando, dizendo que comprou isso. O pastor tirou a gravata, orou em cima da gravata, pegou uma tesoura, cortou a gravata em pedaços, e cada pedaço daquele, a depender do tamanho, custava um valor, e quem levasse um pedaço daquela gravata para casa cortada, geralmente é o contrário, né? O noivo pega e sai, a gente era só para o noivo ali, mas gente, olha que eu estou falando de alguém que comprou, cortou, ela pagou R$300 no pedaço dela. Irmãos, eu estou falando quem comprou, tá? Não estou... Irmãos, o que é isso? Que loucura, que doideira. E junto com isso vai a vassoura, que varre as desgraças da sua casa, o sabonete, e assim vai, irmãos. O lenço, impressionante. Mas por que essas pessoas oferecem? Porque tem quem compra. Tem quem compra. É impressionante isso. Então Jesus está nos trazendo o fim dessa galera. Aí qual é a resposta? Olha as três coisas, olha. Muitos me dirão naquele: Senhor, profetizamos, pregação top 10, triunfalista, vai dar tudo certo, as bênçãos que você recebeu no ano de 2024, foi apenas um sinal, o Senhor vai derramar tal, coisas assim, expulsão de demônios, essa é outra coisa que a galera gosta de ver. E por fim, a realização de muitos milagres. Agora prestem atenção, olha como o evangelho é loucura mesmo. Jesus não desmente esses caras, Jesus não fala que não foi no nome dele, Jesus não diz que isso não aconteceu, mas olha o que Jesus diz, queridos, olhe para o versículo de número 23, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, apartai-vos, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Primeira doideira desse texto, Jesus não desmente, mas Jesus fala, mostra a motivação. A maioria das Bíblias fala que praticais a iniquidade, e para mim, eu vou dizer para mim, tá? O que eu creio quando eu olho para esse texto, eu olho para esse texto, irmãos, e eu entendo que essa iniquidade que Jesus está falando aqui, é a mesma coisa que aconteceu no templo, covil de ladrões, é a mesma preocupação que Paulo tem, pessoas que fizeram uso da misteriosa capacidade que eles tiveram, dado por Deus, creio eu, mas eles pegaram este dom, pegaram esta capacidade que eles tinham, apenas, não é para o seu sustento, apenas para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, não é pouco não, muito dinheiro. Os mercenários produziram um tipo de igreja para o final dos tempos, as chamadas igrejas extrativistas, as igrejas que só tira coisas. A palavra está sempre ligada a motivar você a pagar. Então Jesus olha para aqueles homens
e deixa bem claro: olha, tome cuidado, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus, irmãos, é que as coisas sejam, o que é fundamental para um indivíduo, não pode ter preço, não pode. Aí, como diz alguns, né, se tem preço, não tem valor. Se tem valor, não tem preço. O Evangelho é imensurável. Então, por isso que nessa noite, quando chamei a atenção de vocês para pensarem nisso, vamos prestar atenção, para que nós jamais sejamos os compradores, porque são os compradores que dão vida aos que vendem. Se não tem demanda, não tem oferta. Jesus deixa bem claro mesmo, de que a casa de oração, a casa de Deus, é um lugar em que a bênção, ela tem que estar oferecida dentro do propósito de Cristo. Logo depois que ele ajuntou os seus discípulos, ele passa esse princípio aqui, ó, Mateus 10, 8, e aí quero encerrar. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, Mateus 10, 8, expulsem os demônios. Agora veja como termina o versículo: vocês receberam de graça, dei também de graça. Meu querido, nunca caia nesta esparrela de um mercenário. Se você estiver ouvindo qualquer proposta de bênção que você vai ser abençoado, e logo vir a necessidade de você dar dinheiro, lembra do que o pastor está falando, pula fora, pula fora. De graça você recebeu, de graça você tem que dar. Não tem preço as bênçãos de Deus. Então tome cuidado com os mercenários, eles estão por aí, eles estão por aí.